O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Tema do Enem de ontem e eu quero comentar com vocês aqui. Apesar dessa página não ser especificamente de redação para vestibulandos e concurseiros, aqui nós falamos de escrever e talvez essa temática é fundamental para você aí criar seus textos, desenvolver argumentações, escrever histórias inclusive, e eu achei mara um tema desse cair no Enem, apesar de eu não ter concordado com o Enem acontecer agora, mas tudo bem, essa parte a gente fala depois, justamente por causa da pandemia, até um pouco contraditório. Mas, enfim, vamos dar uma analisada o que você poderia ter abordado num texto como este, numa redação como esta. Eu pontuei algumas coisas aqui. Antes de tudo, né, gostaria de lembrar vocês que ano passado houve a possibilidade, né, Bolsonaro e governo federal estavam tentando revogar uma portaria que falava sobre investimentos e inclusive alguns ajustes em relação ao atendimento do CAPS para as pessoas com doenças mentais, né, associadas a problemas psíquicos e com essa intervenção que o CAPS faz desde quando surgiu a lei antimanicomial. Oh meu Deus, palavra difícil. Enfim, coloquei aqui, pontuei até para vocês, a lei 10.216 de 2001, poderia ser algo que você mencionaria e inclusive como posso dizer, é bem interessante tratar sobre um tema desse no Enem, né? Após toda essa confa que surgiu em 2020 sobre este assunto. Enfim, sem contar, né, gente, pandemia. Quem é que não ficou muito louco nessa pandemia? Depressão, tantas outras doenças psíquicas, né, estão cada vez mais em alta devido a essa aceleração que a nossa sociedade vive. E depressão, mal do século, aquela história toda. E pós-pandemia, não é que as pessoas criaram doenças, é que nos encontramos em casa, envolvido com outras relações, e simplesmente foi o estopim para que aparecessem essas coisas que todos nós, de alguma forma, temos em menor ou maior intensidade, mas todos temos. Então, vamos a coisas que você poderia ter comentado nessa redação. Constituição Federal, obviamente, repertório básico, clássico, que fala que todos nós temos direito à saúde, direito à vida e blá, 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 aquele monte de coisa, e saúde mental entra neste quesito. Vamos para a cultura pop. Filmes, séries, né? De modo geral, eu mencionei alguns aqui, olha a minha anotação. Atypical, por exemplo, que tem no Netflix, a série que fala sobre a questão de autismo e as relações que os familiares ali construíram também, que está associado muito à questão psíquica. O Lado Bom da Vida, em que o protagonista tem transtornos psíquicos no sentido de transtorno bipolar mesmo. Coringa, que foi clássico, todo mundo deve ter assistido e viu, e que ele, no caso, tem o PBA, né, que é uma doença crônica, doença psíquica crônica. Cisne Negro, em que no filme há um caso, há menção de esquizofrenia. Nise, da Glória Pires, brasileiro, que é a série, que ela era médica psiquiátrica, baseado numa relação de vida real, né, com uma famosa médica no Brasil que trabalhou sobre toda essa questão de psiquiatria dentro do Brasil. 13 Reasons Why, que foi uma série que bombou aí, né? Teve, se eu não me engano, temporada 1 e 2. Enfim, que todos os adolescentes e possivelmente você que estava fazendo a prova talvez assistiu essa série. Fala muito da questão de depressão e que talvez você poderia ter mencionado aí. Uma Mente Brilhante, filme clássico que fala sobre a questão de depressão e esquizofrenia. This Is Us, que é outra série que fala sobre ataques de pânico e ansiedade. Em relação à questão de obras, por exemplo, né, em questão de arte, clássico, porque sofreu depressão, Van Gogh. Todas as obras de Van Gogh, de certa forma, mexem com essa questão da depressão, que era algo que ele vivenciava. A própria história dele fala muito disso. Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Romance, né? Um livro que talvez você leu, clássico, traduzido em N línguas, e que fala sobre essa cegueira, né, da sociedade, que você poderia fazer um link com isso. E deixa eu ver se eu faltei alguma coisa. Enfim, aqui são alguns exemplos, tá, gente? Há muitos outros filmes,
Há muitos outros livros, aí você poderia talvez mencionar de forma mais profunda, por exemplo, Freud falando sobre a questão psíquica, dentre outros, né, teóricos da área de psiquiatria e psicologia. Enfim, se você tivesse essa bagagem, né, que é um pouco mais densa, um pouco mais profunda, para Enem não é exigido, então tome cuidado para não avançar demais. Mas em relação agora aos tópicos, na argumentação, por exemplo, se você abordou de alguma forma essa relação de saúde mental associada à educação ou à cultura, mercado de trabalho, ciência, enfim, saúde, caberia dentro da argumentação você tratar sobre isso. Você deveria, enfim, associado a esse repertório que eu falei, que não precisa ser todos, óbvio, mas que você mencionasse um, dois, para mostrar que você tem essa carga de conhecimento de mundo. Em relação à intervenção, né, você poderia, por exemplo, ter mencionado governo federal, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Economia em relação a investimentos quanto a isso, a relação das mídias também com essa saúde mental, né, da sociedade brasileira. E deixa eu ver se faltou alguma coisa que eu anotei aqui para não esquecer de falar para vocês. De modo geral, há muitas outras coisas que vocês poderiam falar, mas eu quis mencionar apenas algumas aqui que talvez poderia dar um tilt aí na sua cabeça. Agora me diz aí, você do outro lado fez o Enem, o que você pontuou? E você que não fez, o que você colocaria? Inclusive, eu vou propor um exercício. Escreva aí um texto, você pode escolher qual gênero textual você preferir, aquele que você se sentir mais à vontade. Afinal, aqui nós prezamos para que você escreva sem bloqueio, mas coloque aí, pontue aí para mim o que você acha, o que você colocaria. Quais são os fatos, quais são os argumentos, quais são as propostas de intervenção que você faria para uma dissertação expositiva argumentativa, como o caso do Enem. Me conta aí, desculpa essa falta de ar. De manhã, segunda-feira, acabei de ver o tema ontem, não consegui ver, fuso horário, mas tá aí o comentário, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!